Muito bem, esse assunto te chamou a atenção. Você aí pode aumentar o som da TV enquanto faz as suas coisinhas aí em casa, não sei se está passando roupa, de repente está cuidando de alguém, uma criança, um idoso. Mas incontinência urinária é um assunto muito importante em qualquer fase da vida. Bom, a incontinência urinária, ela se caracteriza pela perda involuntária da urina pela uretra. Esse é um distúrbio mais frequente, sim, no sexo feminino, mas ele pode manifestar-se tanto na quinta ou sexta década de vida em mulheres mais jovens também. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença atinge 72% das mulheres no mundo. Gente, olha isso, 72%. E cerca de 20% dos casos de incontinência são em mulheres já adultas. Já as mulheres idosas, melhor dizendo, esse índice pode atingir 50%. E para entender melhor esses tipos da doença e como a gente pode enfrentar, prevenir ou tratar, a gente conversa hoje com o urologista Dr. Osivaldo Menezes. E você já sabe que eu gosto quando você participa, então se quiser mandar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a gente vai ser discreto. Ou se você quiser abrir aqui, contar o seu caso, a gente também vai receber aqui com muito carinho. O nosso WhatsApp é 12 98266 0004. Você também pode apontar a câmera do celular aqui para esse QR Code e você também vai ser direcionado aqui para o nosso WhatsApp. Combinado? Estou esperando então a sua participação aqui no programa. Doutor Osivaldo, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Olá, Teru, tudo bem? Bom voltar aqui ao seu programa, é sempre um grande prazer e espero que tenhamos alguns momentos bem interessantes de conversa, esclarecimento dos seus espectadores. Com certeza, doutor. A gente vira e mexe, a gente já tratou aqui no Vida e Saúde sobre incontinência urinária, mas já faz um bom tempo e eu sei que a ciência avança e em alguns temas a gente precisa realmente tratar e retratar aqui, porque o público também acaba rotacionando aqui, né? Eu quero saber, eu acho que antes de mais nada, a incontinência urinária, ela não afeta só as mulheres, apesar de ser assim mais frequente esse problema com as mulheres, né? Predominantemente as mulheres. É uma maioria esmagadora. Nós temos casos de incontinência urinária nos homens, são casos muito mais reduzidos, eles são causados por doenças muito específicas. Então, rapidamente, pacientes que operaram de próstata, paciente que tem alguma dificuldade relacionada ao crescimento da próstata, então são causas muito pequenas quando a gente compara aos números das mulheres. Quando você falou dos números populacionais, que ele pode chegar a 70% de mulheres que sofrem de incontinência urinária, aí a gente entende o impacto que essa doença tem na vida das mulheres e por isso que o assunto é muito mais direcionado a elas. Na idade mais avançada, esses números alcançam 70%, mas em idades muito jovens, viu, Teru? Em torno de 30, 40, 50 anos, a gente já tem números que podem bater 40% de incidência. Nossa. É muito elevada. E é um problema que é bastante assim desconfortável para a mulher, porque pode constrangedor, né? Porque a gente vai ver mais para frente aqui que ele pode acontecer quando a mulher menos espera. Na verdade, é um problema que acontece assim. Agora, você disse, doutora, aqui que no caso dos homens tem problemas bastante específicos. E por que isso acontece nas mulheres? Ele tem uma incidência tão grande nas mulheres porque nós temos causas um pouco mais variáveis do que nos homens. Nós temos dois tipos básicos de incontinência nas mulheres, as incontinências relacionadas a esforço e as incontinências relacionadas à urgência de se urinar, e algumas delas podem estar relacionadas ao próprio envelhecimento da mulher, né? Outras estão relacionadas ao estresse, ao dia a dia, outras estão relacionadas a alterações direcionadas ao pós-parto. Então, todas essas alterações elas são muito mais prevalentes e algumas relacionadas somente ao sexo feminino. Certo. Isso é uma incidência tão grande no sexo feminino, né? Agora, uma outra coisa, doutor, embora seja muito frequente na população idosa, nas mulheres mais velhas, não necessariamente toda pessoa mais velha, todo idoso vai ter incontinência urinária, né?
Não necessariamente. Isso é uma coisa que a gente deixa muito clara. Às vezes a gente ouve em consultório, ouve em conversas de família, ah, está incontinente porque é idoso, porque já tem 70, 80, 90 anos. Isso não é normal. A gente deve encarar como uma alteração. Claro que nas pessoas mais velhas, com idades mais avançadas, a incidência ela é bem grande, mas a gente deve sim procurar a causa. A gente deve sim procurar um tratamento e há tratamento para cada causa específica, viu, Peru? Tá. Doutor, agora existem 2 ou 3 tipos, grupos da doença, né? A gente vê a incontinência de urgência, e eu queria que o senhor explicasse isso, como que acontece fisiologicamente. A pessoa sente vontade de fazer xixi, mas ela não dá conta de chegar no banheiro. Exatamente. Essa incontinência de urgência, ela é uma incontinência muito prevalente. Ela está relacionada ao momento em que a mulher tem o desejo de urinar. Todas as meninas, todas as senhoras têm o seu momento ideal para urinar. Umas podem segurar um pouco mais de xixi, outras com pouco volume na bexiga já desencadeiam a urina, mas o ideal é que realmente todas tenham o controle do ato de urinar. Mas por algum motivo elas perdem esse controle, por algum motivo a bexiga dela, como se fosse uma contração involuntária, elas começam a se contrair e a partir daí começa a ter pequenos escapes. Não necessariamente ela tem algum defeito no mecanismo de contenção do xixi, mas ela tem uma pressão, uma contração involuntária da bexiga que provoca a perda. Ela pode ser uma perda em gotejamento ou pode ser uma perda que desencadeia a urina mesmo, até chega a escorrer urina pelas pernas. Entendi. Eu imaginei até uma coisa bem diferente quando eu vi isso aqui, né, a incontinência de urgência. Achei que fosse alguma coisa assim, neurológica até. Ela recebe o impulso de fazer o xixi, mas não consegue controlar o músculo. Mas você está me dizendo ao contrário, que é o músculo que dá o estímulo e acaba que não segura. A gente tem que deixar muito claro que a causa que desencadeia essa contração da bexiga involuntária, ela é multifatorial. Certo. Isso a gente pode discorrer ao longo da nossa entrevista, mas o que pode desencadear essa contração que a mulher não consegue conter, passa por fenômenos neurológicos, medicamentosos, comportamentais, fenômenos de estresse, fenômenos infecciosos, doenças neurovascular, tudo isso pode estar relacionado. Tá. Mas o mecanismo básico é uma contração involuntária, urgente da bexiga, em que a mulher não consegue conter e aí ela começa a ter perda, gotejamento e às vezes até ela desencadeia a micção com escorrimento de urina nas pernas. Doutor, o outro tipo de incontinência seria a incontinência por esforço. É algo totalmente diferente. Nada tem a ver com aquela primeira incontinência. Essa incontinência de esforço, sim, está um pouco mais relacionada com o envelhecimento, sim, está um pouco mais relacionada com as alterações pós-parto, sim, está um pouco mais relacionada com alterações relacionadas a gravidezes repetidas. Então, o mecanismo de controle valvular, nós temos uma espécie de uma válvula na saída da bexiga. Essa válvula se chama esfíncter uretral. O esfíncter uretral da mulher, ele não é suficientemente forte para que no momento que a gente tem uma pressão abdominal súbita, que é desencadeada pela tosse, pela gargalhada, pelo espirro, por uma corrida, por um jump na academia. Um esforço, né? Exatamente. Todo mecanismo que exerce uma pressão dentro do abdômen e, consequentemente, vai exercer a pressão sobre a bexiga, é muito maior que a capacidade dela fazer a contração do músculo que segura o xixi. Então, isso sim é um tipo específico de incontinência e está relacionado à incontinência urinária de esforço. É um defeito no mecanismo da válvula esfincteriana do xixi. Bom, você aí de casa está entendendo mais ou menos, né? Então tem a por esforço, tem a por urgência e aí tem também o caso de ser mista. Olha só, gente. Então são as duas coisas, por esforço e também por urgência, doutor. Como? Exatamente. A gente pega meninas, senhoras, mulheres que têm uma vida estressante, têm uma hiperatividade da bexiga, a bexiga fora de controle, totalmente arrítmica, a gente pode até falar nisso aí, e uma válvula, um esfíncter incompetente. Então, no momento que ela tem as contrações, mesmo com bexiga não tão cheias, né, não tão repletas,
ela já tem uma deficiência do esfíncter urinário, a perda realmente acontece na associação. Deficiência de esfíncter e uma contração involuntária da bexiga. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, doutor. Vamos falar um pouquinho de causas, porque você já, inclusive, já mencionou algumas importantes aqui, pós-parto, né? Mas vamos falar, por exemplo, da obesidade como uma causa da incontinência urinária. Seria o caso do volume do abdômen pressionar mais a bexiga, essa bexiga vai ficar mais baixa? Aliás, eu quero saber o seguinte, bexiga baixa e incontinência urinária é sinônimo? São a mesma coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é incrível, né? Mas é uma dúvida comum, né? Ela é muito comum, você está certíssima em fazer essa pergunta e com certeza a audiência tem essa pergunta e tem essa dúvida também. A bexiga baixa, a bexiga caída, tecnicamente a gente chama de distopia vaginal, ela está relacionada a uma saída, a uma bola no canal da vaginal que é provocada pela queda da bexiga. Para você ter uma ideia, a gente tem volumes muito grandes, às vezes até lembra assim uma laranja, por exemplo, saindo pelo canal vaginal, e ainda assim a mulher não tem incontinência urinária, tá? Alguns casos, claro, vai estar relacionado a essa famosa bexiga caída com incontinência, mas são duas coisas totalmente diferentes. Bexiga caída é uma coisa, é uma outra aula, é um outro capítulo da uroginecologia, e incontinência urinária é outra coisa também. Tá. Ambas podem estar associadas. Mas no caso da obesidade, por que isso pode causar a incontinência, doutor? A obesidade, ela relaciona com algumas coisas do mecanismo de continência. Primeiro, uma pressão sempre aumentada na cavidade abdominal pela gordura, né? Os mecanismos de continência da musculatura, eles são um pouco mais flácidos nos pacientes obesos. Por quê? Porque na pessoa obesa, com certeza, ela está relacionada com o sedentarismo. E o sedentarismo, a falta de atividade física, está completamente relacionada a uma flacidez da musculatura que é responsável pelo controle da urina. Então, obesidade, sedentarismo, aumento da pressão abdominal, uma falha, uma flacidez da musculatura do assoalho pélvico, tudo está relacionado com o mecanismo de continência. Então, realmente, por isso que nos obesos a incontinência urinária tem uma taxa um pouco maior. Doutor, eu vou passar esse daqui, o senhor já até comentou sobre tosse, o espirro, mas, por exemplo, problemas de saúde que realmente acabam trazendo essa tosse crônica, lembrei aqui tosse crônica dos fumantes, mas pode ser uma outra doença, como tuberculose, por exemplo, ou uma tosse longa, isso também pode provocar. Teru, para a gente ser muito direto, quando você fala em tosse crônica, a gente está falando nos pacientes que têm ou asma, ou os pacientes tabagistas, né? Na sua grande maioria, são os pacientes que têm insuficiência respiratória crônica relacionados ao cigarro e à asma, por exemplo. Tá. O mecanismo aí seria, ao mesmo dos obesos, um aumento contínuo da pressão abdominal e outra coisa, o paciente fumante, ele tem um defeito de controle muscular, a musculatura do assoalho pélvico, principalmente nas mulheres, né? Vamos falar basicamente das mulheres, esse mecanismo, eles são muito ruins, tá? Por falta de qualidade muscular mesmo. Olha aí, então, mais uma vez, deixar o cigarro de lado, né? Exatamente, dois mecanismos desenvolvendo fatores causais. Primeiro, aumento da pressão abdominal cronicamente e segundo, uma má qualidade da musculatura do assoalho pélvico também. Tá. Doutor, tumores malignos e benignos podem causar incontinência também devido aos medicamentos ou existe algum outro tipo de diferencial aqui que pode causar incontinência? Não seria um fator muito bem relacionado, né? Talvez tumores do assoalho pélvico que aumentem muito o volume uterino, o volume ovariano, causando uma pressão crônica ali por cima da bexiga, pode sim desencadear uma deficiência do mecanismo de controle, mas não é uma causa tão frequente, viu, Teresa? Tá. Doutor, o senhor já falou do comprometimento da musculatura no caso de uma pessoa, e a gente vai combater isso hoje aqui no Vida e Saúde com Acerte o Passo, então eu vou passar isso aqui. Gravidez e parto, não necessariamente a mulher vai ter incontinência durante a gestação e nem pós, né, doutor? Mas aquela mulher que faz atividade física, de repente tem uma musculatura mais preparada, ela tem menos chance? Ela tem menos chance. E a incontinência urinária da gravidez, ela tem algumas questões associadas. Primeiro, pelo aumento gradual do volume uterino, né? A bexiga, ela reduz muito sua capacidade. Então, as meninas têm uma dificuldade de fazer o controle urinário, sim, durante a gravidez.
E com certeza tem outros fenômenos emocionais que envolvem estresse relacionado à gravidez que pode desencadear aquele começo que a gente comentou, né, de contrações involuntárias da bexiga. Mas o Certo. mecanismo básico realmente seria o crescimento uterino comprimindo e causando pressão na bexiga. E por isso que as meninas precisam ir mais ao banheiro, né? Elas não têm uma complacência, a bexiga de em torno de 400, 500 ml tem a sua capacidade muito reduzida. Em Tá. relação ao pós-parto, sim, existe uma alteração estrutural da musculatura do assoalho pélvico, que está diretamente relacionada com o mecanismo de continência. E se a gente tem mulheres não muito preparadas, com a musculatura muito flácida, já no pré-parto, já no pré-gravidez, no pós-parto, no pós-gravidez, elas têm uma chance muito aumentada de ter incontinência sim, viu, Teru? Doutor, enquanto o senhor estava falando aqui, chegou uma interação que eu queria trazer nesse momento, porque Legal. é o caso de alguém que está passando por esse momento diferente da vida. Vamos colocar na tela, olha aí, a Rayane dos Reis. Sou mãe de uma bebê de 1 mês e após o parto estou apresentando incontinência urinária de emergência. Pode ser algo passageiro? É a pergunta dela, que eu fiquei interessada nisso. Como isso se resolve sozinho nesse caso, doutor? Olha, ela está com 1 mês, né? Nesse período, a gente ainda está numa fase de adaptação, muito pouco tempo pós-parto. Seria ideal a gente saber qual foi o tipo de parto, se foi um parto normal, parto cesáreo. A gente sabe que as meninas que têm parto normal têm uma chance um pouco maior do que as pacientes que sofreram parto cesáreo. E outra coisa, com certeza isso vai ser transitório. Ela deve ser uma paciente jovem, né, com pouco tempo de parto. A gente consegue ter uma avaliação final depois de uns 9 meses, 1 ano, de pós-parto. Nesse período, com certeza, daqui a pouco ela deve ser liberada para o seu ginecologista, para fazer seus exercícios, para fazer sua reabilitação do assoalho pélvico, e com certeza isso vai ajudar na recuperação dessa incontinência dela. Tá. E pelo fato de ser uma incontinência, pelo que ela falou, uma incontinência relacionada à urgência, tem todas aquelas alterações emocionais da parturiente, né? Amamentação, choro de criança, cansaço, estresse, tudo isso pode ser um fator causal que está desencadeando essa incontinência urinária de urgência, sim. É verdade. Olha, nunca é demais procurar ajuda, mas sem neura, tá? Essa fase é uma fase de muitas adaptações. Eu espero que passe e que você curta também esse momento. Doutor, olha, a gente tem doenças que comprimem a bexiga, o senhor já mencionou aqui. Problemas que geram a pressão abdominal. Que tipo de problema poderia? O senhor já falou aqui também alguma coisa sobre isso, mas me dá um exemplo. Basicamente, tosse crônica, basicamente a obesidade, Tá. seriam tumores abdominais. A gente já comentou também que seriam fatores aí de aumento de pressão súbita do abdômen, né? Isso cronicamente, né? Uma pessoa que tem uma vida ativa, um esforço, academia, tudo mais, ele também tem o benefício do reforço da musculatura, né? Então, não seria dessas pessoas que a gente está falando, mas das pessoas sedentárias que têm história de tosse e obesidade, por exemplo. Bom, já está bem claro que quem quer evitar, quem quer também tratar a incontinência precisa fazer exercício físico. Existem, inclusive fisioterapeutas especializados em incontinência urinária, em ginástica íntima, fortalecimento ali dessa parte baixa do abdômen, né? Eu queria saber o seguinte, doutor, existem mudanças, ou que tipo de interferências, ou como é que é o tratamento para incontinência urinária? É medicamentoso ou só os exercícios resolvem? Pode ser cirúrgico também? Não, a gente tem uma gama muito grande de opções de tratamento. A gente precisa, antes de definir o tratamento, uma consulta minuciosa e tentar diagnosticar qual que é o principal tipo de fator desencadeante da incontinência urinária. Uma incontinência urinária relacionada à urgência, uma incontinência urinária relacionada a esforço, uma incontinência mista, saber o que está desencadeando essa incontinência, né? Se é algum fenômeno neurovascular, se é algum fenômeno medicamentoso, se é algum fenômeno infeccioso, então a gente tem que ir em cima da causa. A incontinência urinária, ela tem tratamento, pode passar por medicação. Nós temos no nosso arsenal a questão da fisioterapia, como você muito bem falou. Tanto para incontinência de urgência, para incontinência de esforço, existe uma fisioterapia muito específica, que ela passa por reforço da musculatura que está envolvida com o controle urinário. A gente até tem estímulos elétricos que fazem com que a bexiga entre em um ritmo normal também, né? A gente chama de eletroestimulação. Uhum. Nós temos remédios, nós temos cirurgias, nós temos até botox intravesical, para você ter uma ideia, Teru. Uau! Então, o tratamento, exatamente. Então, o tratamento ele é muito personalizado
e por ser uma doença de vastas causas, a gente precisa personalizar de acordo com a causa de cada paciente. Mas tem tratamento sim, viu, Tereza? Que legal ver essa luz no fim do túnel. E agora é o seguinte, doutor, a gente vive também uma rotina muito estressante, né? Muita gente tem adoecido com diversos problemas de saúde e o estresse também pode afetar, pode piorar a incontinência urinária. Mas chegou aqui uma última dúvida que está, na verdade, representando várias... foi recorrente essa dúvida aqui, doutor. Olha aí, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. A Elenia está representando aqui um monte de mulheres perguntando: infecção urinária tem relação com a incontinência urinária? Opa! Ela tem tudo a ver. Inclusive, esse pode ser um dos únicos sintomas que a mulher tenha ao estar com infecção de urina. Ela procura o nosso consultório perdendo urina. De repente, estou escapando, nunca tive. Então, a gente vai fazer o exame de urina nessa paciente e percebe que ela está com infecção de urina. Mas tem a ver, sim, porque a bexiga ela entra numa incoordenação. Normalmente, as infecções de urina acometem muito a parede da bexiga. E essa incoordenação da bexiga com alguma alteração do controle do esfíncter da válvula pode estar relacionada com a perda de urina. Então, tem tudo a ver, incontinência urinária e infecção, sim, viu? Muito bem, olha quanta coisa esclarecida aqui no programa Vida e Saúde hoje. E você aí de casa, se tiver dúvidas, a nossa conversa aqui não substitui a sua ida ao especialista, porque cada caso é um caso. O doutor Osivaldo deixou isso bem claro aqui. Então eu espero que você possa aproveitar. E só lembrando, se você quer rever esse programa, essa nossa conversa aqui, ou então compartilhar com algum amigo, alguma amiga, é só acessar na nossa playlist lá no YouTube para você poder compartilhar o conteúdo, tá bom? Doutor Osivaldo Menezes, urologista, muito obrigada pela participação aqui e eu espero te encontrar em breve, doutor. Vamos lá, Ter, obrigado aí. Nosso tempo é sempre curto e rápido, mas eu me sinto honrado pelo convite e conte comigo sempre. Obrigado. Tá certo. É o seguinte, o nosso tempo voa aqui, mas a gente está aproveitando bem. A gente vai fazer o primeiro intervalo. Na volta, você já prepara aí o espaço. Prepara a câmera do celular também, porque a gente quer ver foto de você acertando o passo aí em casa. Você, as crianças, o marido, a tia, a avó, todo mundo junto, tá bom? Mandando a preguiça embora. E ainda tem receita de sanduíche com abacate aqui no Vida e Saúde. Você não vai perder essa delícia, que é já já, gente.